Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Selma. Dando continuidade ao estudo do reino planta ou reino vegetal, nós vamos falar hoje dos grupos de plantas chamadas angiospermas. As angiospermas, elas representam cerca de 90% das espécies atuais do reino vegetal, com aproximadamente 300 mil espécies adaptadas aos mais diversos tipos de ambientes. A principal característica que distingue as angiospermas dos outros grupos de plantas é a formação de estruturas reprodutivas denominadas flores, que, após a fecundação, as flores originam frutos, dentro dos quais estão as sementes. É daí que vem o nome do grupo angiospermas, onde angios em grego significa vaso, em alusão ao ovário da planta, das flores aí, das angiospermas, e esperma, por sua vez, significa semente, que se origina do óvulo fecundado e se encontra no interior do fruto, o qual se origina do ovário da flor. A flor é a estrutura reprodutora das angiospermas. Vamos ver as características das angiospermas. Então, as angiospermas são plantas do tipo fanerógamas, ou seja, plantas que produzem flor e semente. Elas são espermatófitas, ou seja, produtoras de sementes. No reino vegetal, as angiospermas são as únicas plantas que produzem semente protegida por um fruto. Então, a característica exclusiva das angiospermas, as características exclusivas das angiospermas é que possuem flor e fruto. Só o grupo das angiospermas possui flor e frutos. Os outros grupos, as briófitas, pteridófitas e gimnospermas, não possuem nem flor nem fruto. As flores são de diversos formatos, tamanhos, cores, odores. O mesmo vale para os frutos. Ainda sobre as características das angiospermas, geralmente produzem flores coloridas, cheirosas, que produzem o néctar, que é uma substância açucarada, que atrai polinizadores. As angiospermas são vasculares, ou seja, possuem vasos condutores. Possuem também raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. É o grupo de vegetal mais recente e mais abundante do planeta Terra. As angiospermas não dependem mais da água do meio ambiente para a reprodução, pois produzem grão de pólen que forma o tubo polínico que vai promover a fecundação nessas plantas. Quanto ao habitat, as angiospermas ocupam praticamente todos os ecossistemas do planeta, devido à sua grande capacidade de adaptação e mecanismos eficientes de dispersão através de suas sementes e frutos. Elas são encontradas em uma grande variedade de biomas, como diversos tipos de florestas terrestres, tropicais, subtropicais, temperadas, vegetação de ambientes áridos, savanas, campos, tundras, mangues, além de compor a vegetação de lagos e rios. Ao estudarmos o reino plante, ou seja, o reino vegetal, vocês podem verificar que nós estamos dando ênfase aos tipos de reprodução dos 4 grupos de plantas, pois esses tipos de reprodução são marcantes em cada um dos grupos de plantas estudados. Então, nas angiospermas, o órgão reprodutor das angiospermas é a flor. Aqui, nessa figura, nós temos uma flor completa. Existem plantas nas angiospermas monóicas, ou seja, hermafroditas, cuja a planta possui estruturas masculinas e femininas. É o caso dessa flor aqui, da flor dessa planta aqui, ó. E existem também as dioicas, ou seja, de sexos separados. Na planta existe a planta
que produz a flor com o aparelho reprodutor masculino e outra com o aparelho reprodutor feminino. Então, são de sexos separados. Essa flor aqui, ela é hermafrodita, ou seja, possui os dois aparelhos reprodutivos, o feminino e o masculino. Vamos estudar um pouquinho, então, a estrutura da flor. A flor apresenta em sua base uma estrutura chamada pedúnculo, que é essa região aqui, após o caule aqui da flor. A base aqui, onde é instalada todos os aparatos da flor, é chamada de receptáculo. Aqui, de verde, aqui, ó, nós temos essas folhas chamadas sépalas, cujo o conjunto de sépalas, ou seja, várias sépalas, eu tenho o que se chama de cálice. Então, o que é o cálice? Cálice é o conjunto de sépalas. Aqui nessa flor, nós vemos aqui em colorido as pétalas. As pétalas. O conjunto de pétalas, ou seja, várias pétalas, nós chamamos de corola. Então, corola é um conjunto de pétalas. Então, aqui nesta flor, nós temos a estrutura reprodutora feminina, que é essa aqui, que lembra uma garrafa, né? Cuja a extremidade aqui, a abertura dela, é chamada de estigma. Esse filamento aqui é chamado de estilete. E essa estrutura aqui é chamada de ovário. E aqui dentro do ovário temos o óvulo. Então, aqui o conjunto estigma, estilete, ovário e óvulo é chamado de pistilo, né? Que compõe a estrutura feminina da flor, que é chamada de gineceu. Então, gineceu é a estrutura reprodutora feminina da flor. O estame é a estrutura reprodutora masculina da flor, onde essa haste aqui se chama filete e essa região aqui se chama antera. Então, filete e antera formam o estame. O conjunto de estames na flor é chamado de androceu. Então, androceu é a estrutura reprodutora masculina da flor. Aqui essa flor é o hibisco, né? Mostrando a estrutura feminina da planta, e aqui é a estrutura masculina da planta, estrutura reprodutora. Outra flor, mostrando aqui a estrutura reprodutora masculina, e aqui a feminina. Vamos ver agora a formação do grão de pólen, também chamado gametófito masculino. Ou seja, vamos ver agora a formação da estrutura reprodutora masculina da planta, que é o grão de pólen. Então, temos aqui a flor, que é o órgão reprodutor da planta, né, das angiospermas. Aqui está mostrando para nós a estrutura reprodutora masculina, o estame. Vamos pegar agora aqui o estame e ampliar ele aqui. Aqui está o estame. A extremidade do estame nós já vimos que é a antera. Aqui na antera formam-se 4 bolsas, né? Os futuros sacos polínicos, também chamado de microsporângios, que vão abrigar a célula-mãe do micrósporo, que é uma célula diploide. Essa célula-mãe vai sofrer meiose e dá origem agora a 4 micrósporos, que é haploide. Os micrósporos vão se dividir por mitose e formar 2 células, uma célula grande
a célula tubo, né? E uma célula chamada célula generativa ou geradora. Ou seja, a união de célula geradora e célula tubo é o que nós chamamos de grão de pólen, que é haploide, que é a estrutura reprodutora a masculina, onde que a célula geradora ela é chamada célula espermática ou gameta masculino. Agora vamos falar da formação do gametófito feminino, que dará origem à célula reprodutora feminina da planta, chamada de oosfera. Então aqui nós temos a parte reprodutora aqui, feminina da planta, chamada de carpelo ou pistilo. Esse carpelo é constituído por essa parte dilatada aqui, chamada de ovário, essa haste aqui, chamada de estilete, e essa abertura chamada de estigma, que vai receber o grão de pólen lá na fecundação. Então agora vamos ver a formação, né, da oosfera, formação do gametófito feminino. Aqui nós temos o ovário, e vamos ampliar o ovário aqui para vermos esse ovário em corte, aberto, para a gente observar lá dentro. Aqui no ovário tem a célula-mãe, também chamada de megasporócito. É uma célula diploide que vai sofrer meiose e vai formar o megásporo, né? Então, essa célula-mãe, o megasporócito, ela vai sofrer meiose e formar 4 células haploides chamadas de megásporo. Destas 4 células megásporos, 3 dessas células aqui degeneram. Elas não são funcionais, elas não vão funcionar. Apenas um megásporo é funcional, ou seja, vamos usar esse megásporo aqui para fazer o gametófito feminino. Esse megásporo agora ele vai se dividir, crescer, se dividir, passando por 3 mitoses sucessivas, formando agora 8 núcleos, dos quais 4 se localizam numa abertura denominada micrópila, essa abertura aqui, e os outros 4 vão se dirigir para o lado oposto. A seguir, um núcleo de cada um desses conjuntos de 4 vão migrar para a região central da célula, aqui, passando agora a constituir 2 núcleos polares. Essas 3 células aqui chamam antípodas, e dessas 3 aqui, 2 se chamam sinérgides e uma se chama oosfera, que é a célula reprodutora que vai ser fecundada aí, dando origem ao zigoto, né? O zigoto vai se multiplicar e formar o embrião da planta. Então, nós já vimos a formação das estruturas reprodutoras, ou seja, dos gametas reprodutores masculinos e femininos, ou seja, os masculinos que são os grãos de pólen e o feminino que é a oosfera. Então agora nós vamos ver o processo de reprodução das angiospermas, processo de fecundação, né, e formação do embrião que dará origem a uma nova planta, né? Então vamos começar aqui. Nós temos aqui uma plantinha, a semente, né, germinou, formou uma planta adulta,
que produziu as flores. Aqui as flores nós sabemos são as estruturas reprodutoras, né, das plantas. Vamos observar aqui então, agora, a estrutura reprodutora masculina. Que é o estame. E aqui na extremidade do estame nós temos a antera. Então vamos aumentar o tamanho dessa antera. Observamos ela aqui, formando aqui os grãos de pólen, né? Nós já vimos anteriormente. Esse grão de pólen agora, ele vai ser levado através de polinizadores, né? Até a parte feminina da planta, né? Que é o gineceu. Aqui nós temos um carpelo, né? Aqui no estigma, nessa abertura aqui do carpelo, o grão de pólen é depositado, ele chega aqui. E nós sabemos que o grão de pólen ele é constituído de dois tipos de células, célula tubo e a célula geradora. A célula do tubo vai formar o tubo polínico. Ele vai se desenvolver e chegar aqui no óvulo. Assim, a célula geradora, ela vai ser trazida aqui pelo tubo polínico e ela vai se dividir e formar duas células chamadas células espermáticas. Aqui então nós temos o final do tubo polínico com as duas células geradoras, agora chamadas células espermáticas. Uma das células espermáticas vai fecundar a oosfera, que vai originar o zigoto, que vai se multiplicar formando o embrião. Enquanto a outra célula espermática, ou seja, a outra célula espermática, ela vai se unir agora a essa grande célula aqui, que tem esses dois núcleos polares aqui, formando assim uma célula triploide, que vai dar origem ao endosperma. O endosperma é um tecido que vai promover a nutrição ainda não faz nas primeiras fases do seu desenvolvimento. Então, esse embrião receberá os nutrientes do endosperma. Agora, embrião e óvulo vão se desenvolver e formar uma casca espessa e resistente, formando assim a semente. A semente, por sua vez, libera hormônios que estimulam o desenvolvimento da parede do ovário, originando agora o fruto. Por isso, na maioria dos casos, os frutos contêm sementes, uma vez que são as sementes que são responsáveis pelo desenvolvimento do fruto. As angiospermas são divididas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. Mono, que é igual a um ou uma, possui apenas um cotilédone na semente. Dicotiledônea, di, vem de dois ou duas, possuem sementes com dois cotilédones. O que é cotilédone? Cotilédone é uma folha que foi modificada pela genética da planta e que está diretamente ligada à nutrição do vegetal, ou seja, à nutrição da planta. Então, aqui nós temos exemplo de uma semente de monocotiledônea. Ela monocotiledônea porque ela tem um cotilédone. Né? Cotilédone é a substância que nutre o embrião e fica armazenada lá no endosperma. Agora aqui nós temos exemplos de semente do tipo dicotiledônea, que apresenta dois cotilédones. Exemplo que nós temos o feijão. Nas dicotiledôneas, o endosperma geralmente não se desenvolve.
Os dois cotilédones armazenam substâncias necessárias ao desenvolvimento do embrião. Então vamos ver as características das plantas do tipo monocotiledôneos e dicotiledôneos. Exemplos de monocotiledôneos nós temos o milho, arroz, bananeira, capim, etc. Exemplos de dicotiledôneos nós temos o feijão, o ervilha, o ipê amarelo, a soja. Então vamos ver. Monocotiledôneos. Exemplo, o milho. Ele tem um cotiledônio reduzido. E aqui nós temos o feijão, que tem 2 cotilédones. Nas folhas das monocotiledôneos, a bainha geralmente é desenvolvida e essas folhas possuem nervuras paralelas, uma do lado da outra. Nas dicotiledôneos, a bainha quase sempre é reduzida e as nervuras nas folhas elas são reticuladas. Os vasos condutores nas monocotiledôneas são dispostos de forma irregular. Já os vasos condutores nas dicotiledôneas são dispostos organizados em círculo. Aqui eles são difusos. Na raiz das monocotiledôneas, a raiz ela é chamada fasciculada. São várias raízes, várias ramificações mais ou menos iguais na espessura e no comprimento. Já nas dicotiledôneas, as raízes são chamadas de pivotante ou axial, onde tem uma raiz central, um eixo central, no qual delas partem várias ramificações aí, várias raízes. Nas flores das monocotiledôneas, tanto as sépalas quanto as pétalas, elas geralmente são organizadas em 3 ou múltiplos de 3, né? 3, 6. Já nas flores das dicotiledôneas, as sépalas e pétalas geralmente são organizadas em base de 5, chamadas de pentâmeras, mas também pode ocorrer, mais raramente, de 2 ou 4 pétalas. Agora vamos falar da polinização, né? Aqui nós temos nessa figura alguns agentes polinizadores: morcego, abelha, borboleta, pássaros, né? As flores, elas possuem cores, tamanhos variados, atrativos para esses animais. Produzem também o néctar, que é uma substância açucarada. Produzem odores, cheiros, uns até maus cheiros, dependendo da planta. Tudo isso para atrair os polinizadores. A polinização nada é do que o processo de liberação do pólen, ou seja, do grão de pólen, né, da parte masculina da flor, o transporte e a deposição desse grão de pólen sobre o estigma de uma flor feminina receptora, né? E essa polinização pode ser realizada por um agente abiótico ou biótico. Agente abiótico, nós temos a polinização pelo vento, chamado de anemofilia, e a polinização chamada de hidrofilia, que é a polinização pela água. Quanto à polinização biótica, ou seja, pelos seres vivos, vida, né, pelos seres vivos, nós temos aqui a ornitofilia, é a polinização feita pelas aves. Aí nós temos a entomofilia, que é a polinização feita por insetos. A quiropterofilia, que é a polinização feita por morcegos. E a antropofilia, que é menos comum, é a polinização feita pelo ser humano, pelo homem.
A polinização, ela permite a dispersão das plantas, né, pelo meio ambiente. E a polinização também permite a variabilidade genética das angiospermas. A variabilidade genética ela é muito mais favorável do que quando a planta se autofecunda. Por isso, as angiospermas elas têm alguns mecanismos para evitar a autofecundação. Por exemplo, diferentes períodos de maturação, de formação aí das células reprodutoras, né, do grão de pólen e da oosfera. Outro mecanismo também é a parte feminina da planta, o gineceu, ser mais alta do que os estames, né, que é a parte masculina da planta. Então, as angiospermas são plantas muito adaptadas, por isso elas são as mais bem-sucedidas do reino plant, ou seja, do reino vegetal. Então, até a próxima.